O presidente Jair Bolsonaro discute a regularização fundiária com a bancada do agronegócio. De Brasília, a reportagem de Paola Cuenca. O café da manhã, realizado no Palácio do Planalto, contou com a presença de 40 parlamentares, membros da bancada do agro e de ministros de Estado, como Tereza Cristina, da Agricultura, e Flávia Arruda, da Secretaria de Governo. De acordo com o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado federal Sérgio Souza, na pauta estavam alinhamentos com o governo sobre projetos de lei que a bancada pretende aprovar ainda neste ano no Congresso Nacional. Nós temos uma meta, até o final deste ano, aprovarmos as principais pautas: licenciamento ambiental, regularização fundiária, questão dos defensivos agropecuários, que é a lei do alimento mais seguro, e também a questão do marco temporal. Isso na Câmara e no Senado, e o Poder Executivo nos deu o apoio nessas pautas. Está pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados o projeto de lei que propõe condições para as demarcações de terras indígenas. Entre elas, o marco temporal. Indígenas só poderiam requerer a posse de terras que fossem ocupadas por eles na data de promulgação da Constituição, outubro de 1988. O projeto é criticado por entidades indigenistas, mas para a bancada do agro, esse é o momento ideal para avançar com o tema. No mês passado, o julgamento sobre o marco temporal conduzido no Supremo Tribunal Federal foi suspenso por um pedido de vistas do ministro Alexandre de Moraes. Há uma consciência muito maior do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo de que esta é uma das pautas principais para dar segurança jurídica e para trazer a paz no campo e dar a garantia de que o índio, as comunidades indígenas, tenham autonomia dentro das suas reservas. No encontro, os parlamentares ainda pediram ao governo a maior liberação de crédito para o setor agropecuário. Dos 251 bilhões de reais disponibilizados para o Plano Safra 2021-2022, cerca de 98 bilhões já foram contratados. De acordo com o presidente da bancada, deputado Sérgio Souza, esse crédito gera retornos a toda a sociedade. E trouxemos ao presidente Jair Bolsonaro um pedido de mais crédito. Mais crédito para o produtor rural, no sentido de aumentar o Plano Safra, que foi o maior da história, mas não é o suficiente. O agro está crescendo numa velocidade enorme e cada real que você coloca dentro do agro, ele devolve em emprego, na economia, na geração de renda, em impostos, R$5. Olha, o agronegócio no Brasil realmente precisa de atenção, até porque, há bem pouco tempo atrás, o agronegócio representava 26% do PIB. E este ano, mesmo com toda essa estiagem aí fora, o agronegócio vai encostar em 30% do PIB. É muito dinheiro e precisa de atenção. São pautas importantes não só para os agricultores, mas para o mundo, porque nós, brasileiros, estamos alimentando cerca de 1 bilhão de pessoas no planeta. E olha, neste sábado, o Prêmio Nobel da Paz pode vir para o Brasil. Sim, por causa do agronegócio, para o Alisson Paulinelli, que foi ministro da Agricultura de Ernesto Geisel na década de 70. Ele está disputando o Prêmio Nobel da Paz, porque ele é um dos grandes responsáveis de transformar o agronegócio brasileiro na potência que é hoje. Mas Alisson Paulinelli tem concorrentes de peso para disputar o Prêmio Nobel da Paz. Greta Thunberg, a adolescente norueguesa, também Black Lives Matter e alguns desenvolvedores de pesquisa na área de Covid-19. Mas vamos torcer para que o agro continue sendo essa potência cada vez maior, porque garante segurança alimentar e o Brasil competitivo no mundo. Grande Alisson Paulinelli, né? O mineiro, ex-diretor da ESAL, a Escola Superior de Agricultura de Lavras. Fez história e merece sim o prêmio. A inflação mundial dos alimentos é um problema grave a ser resolvido por vários países. E o Brasil está com a faca e o queijo nas mãos. É preciso resolver algumas pendências. Esta reunião, ela foi muito importante. Eu aprendi aqui em Brasília que empresários, todos os setores, querem principalmente a normatização, ou seja, segurança jurídica. É preciso dar ao campo segurança jurídica para a produção. Se houver maior produção de alimentos, esta inflação dos alimentos, que é mundial, né, ela será reduzida. E é sim,
José Carlos, você tem razão. A âncora verde, ou seja, o agronegócio, está de vento em popa. Preparem-se, o poder aqui no Brasil está trocando de mãos. Eu queria só trazer algumas reflexões aqui para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, que são importantes. Quando a gente falava daquela PEC do marco temporal das terras indígenas, que estava uma discussão grande ali no STF, que poderia arrebentar com o agronegócio do Brasil, porque índios passariam a ser donos de quase metade do país, das terras do país, e aquilo ali estava acontecendo exatamente naquele momento das manifestações de 7 de setembro, lembram? E era uma espécie de um embate da oposição ao governo, porque inclusive dizem que muitos dos índios que estavam acampados ali em Brasília permaneceriam para atrapalhar de alguma forma as manifestações de 7 de setembro. E o que aconteceu com esse julgamento que estava em pleno andamento ali no STF? O ministro Alexandre de Moraes pediu vistas, foi ele que retirou da pauta isso, para supostamente se inteirar melhor do negócio e acalmou os ânimos. Isso foi depois das manifestações de 7 de setembro. Muita gente não ligou, não fez esse marco temporal, para usar o termo da PEC lá, com as manifestações e com aquela declaração à nação redigida pelo presidente Bolsonaro em parceria com o ex-presidente Temer. Então, é mais um dos retratos de que houve uma pacificação para que o assunto fosse melhor digerido, melhor discutido e que o agronegócio fosse ouvido, porque a oposição tenta o tempo todo plantar a ideia de que o agronegócio é o vilão do Brasil, é o desmatador, é o poluidor, quando na verdade não, é o grande impulsionador da economia brasileira e segue regras ambientais rígidas, inclusive ajuda a preservar matas nativas. Então, eu acho que esse contraponto é sempre importante de a gente trazer. E, no mais, colocar todo mundo aí em estado de alerta, atenção, torcida e energia positiva para o julgamento do Nobel da Paz, para que o nosso candidato, o Alisson Paulinelli, possa ter chances, porque realmente uma pessoa que fez tudo o que ele fez pela agricultura e transformou o Brasil nesse fornecedor mundial de alimentos, merece o rótulo de um ativista pela paz, ao contrário desses outros aí que provocam vandalismo nas ruas, a título de promover discussão de igualdade, ou então da adolescente que fica só lacrando em reuniões mundiais, mas não propõe nada, nenhuma solução.